Covid-19. Trabalho de Richard Coepsel. Tradução de Roberto Costa. Vivemos em um mundo de ciclos. Os ciclos metabólicos de Krebs são medidos em milissegundos. Alguns ciclos astronômicos podem durar milhões de anos. Há espirais cosmológicas, como as espirais dentro de espirais que são mencionadas pelo conceito Rosa Cruz do Cosmos. Em astrologia, há os ciclos lunários, como o ciclo anual do Sol, ciclos binários, como o famoso ciclo de Júpiter e Saturno, e há ciclos de orientação, como o da precessão dos equinócios. Há relação entre os ciclos cosmológicos e os ciclos planetários, mas essas relações são segredos estritamente mantidos pelas escolas de mistério. Um matemático britânico tentou, durante muitos anos de sua vida, solucionar sem sucesso esse mistério. Os ciclos são a ferramenta do processo evolutivo. Eles oferecem a repetição das circunstâncias para permitir o desenvolvimento evolutivo e provém oportunidades de mudança com o avanço do tempo. Saturno é o regente astrológico do tempo. Em grego ele é Cronos, termo raiz de cronologia. Todos os ciclos de tempo começam com Saturno ou Capricórnio. Nosso ano começa quando entra em Capricórnio, no solstício de dezembro, embora oficialmente iniciado em janeiro, por erro do calendário. O processo evolutivo começou com o período de Saturno. Pela astrologia da Fraternidade Rosa Cruz, somos ensinados que, se o meio-céu progride mais rapidamente que o ascendente, isso indica uma vida mais dedicada à atividade espiritual. Do mesmo modo que o meio-céu no horóscopo corresponde à cúspide de Capricórnio no zodíaco, o ascendente corresponde ao equinócio da primavera, em Áries no hemisfério norte e em Libra no hemisfério sul. Na primavera, a natureza se expande em novas formas. A partir disso, e do ensinamento de Max Heindel sobre o meio-céu e ascendente progredidos, podemos concluir que, enquanto os ciclos de tempo começam com Capricórnio, os ciclos de forma começam com o equinócio vernal. Todos os ciclos binários começam e terminam com uma conjunção. Recentemente tivemos várias conjunções maiores em Capricórnio. Isso indica que estamos em processos de términos e novos inícios. Como Capricórnio está na vertical, como meio-céu, é provável que tenhamos novos inícios espirituais. O maior dos novos inícios que um ser humano pode experimentar é a iniciação. O verbo iniciar significa começar algo novo. Sabemos dos ensinamentos de Max Heindel que a iniciação espiritual, como não é toda prazerosa. Frequentemente, o candidato à iniciação sofre uma séria doença como um prelúdio à iniciação. A doença realiza uma série de coisas. Liquida as dívidas do passado até onde o candidato pode suportar. O material anímico produzido por essa liquidação dá ao candidato um impulso em seu poder anímico para a consecução da iniciação. A doença tem o efeito de tornar o candidato mais humilde e mais aberto a receber o espírito mais profundamente em sua personalidade. O sofrimento também promove maior compaixão no candidato. Usando do princípio da analogia, pode ser visto como a humanidade, mundialmente, está sofrendo para chegar a um final mais positivo. Quando o indivíduo sofre, a intuição pode revelar sua causa. Quando a humanidade sofre, a astrologia pode ajudá-la a encontrar a causa
do sofrimento. Capricórnio é um signo de terra e Saturno, seu regente, está em seu lado escuro, o planeta do egoísmo. Egoísmo em relação às coisas da terra é a própria definição do materialismo. Materialismo é presentemente o maior obstáculo ao desenvolvimento espiritual. Os cientistas acreditam que o vírus 19 originou-se dos morcegos. Os morcegos são regidos pelo eixo Capricórnio-Peixes do zodíaco. Morcegos têm a peculiaridade de dormir de cabeça para baixo e despendem uma significativa porção de tempo em uma posição invertida relativamente à Terra. A filosofia do materialismo também é invertida, pois diz que tudo se origina da matéria. Com a filosofia Rosa Cruz, aprendemos que tudo se origina no espírito e é refletidamente projetado na matéria para sua espiritualização. Covid-19 é um vírus. Os vírus são regidos por Saturno, assim como as bactérias por Marte. As doenças provocadas por bactérias são regidas por Marte. As doenças por bactérias são inflamações, uma palavra-chave para Marte. Saturno é o planeta do frio. As condições virais são, por assim dizer, condições de frio. Na língua portuguesa, assim como em inglês e em várias outras línguas, a doença respiratória viral comum é chamada de resfriado, o mesmo ocorrendo com a família do coronavírus. O vírus gosta de cavidades em torno do nariz e dos olhos, porque sua temperatura é ligeiramente menor nessas cavidades e o sangue se move mais lentamente. Condições ideais para o vírus. É prático, portanto, manter essas áreas aquecidas por vapor e aplicações quentes, se houver possibilidades de contato com o vírus. Em astrologia, Saturno e Marte são considerados planetas maléficos. Quando suas influências são mal usadas, representam as duas mais básicas categorias de pecado. São os pecados de omissão ou comissão. No pecado de comissão, a pessoa faz o que não deve. No de omissão, a pessoa não faz o que deve. Na metade marciana do período terrestre, havia mais doenças inflamatórias e provocadas por bactérias, porque a humanidade fazia menos restrições aos desejos. Na metade mercurial, a mente começa a intervir, causando mais restrições e também tomando mais cuidados em fazer o que deve ser feito. Mesmo assim, o ego e o falso ego, a natureza inferior, estão mais fortes e são egoístas. Os senhores da mente trabalharam sobre nós em nosso estado semelhante ao mineral no período de Saturno. Os pecados com influência saturnina são satânicos e os de influência marciana são luciféricos. Eles trabalham juntos. Marte é exaltado em Capricórnio. No Jardim do Éden, o pecado de paixão sexual foi um pecado de comissão, um pecado marciano. Mas atrás da tentação de cometê-lo estava o desejo inseguro e egoísta de imortalidade, um desejo saturnino. Os vírus são objeto de atuação da humanidade em sua primeira tentativa de criar formas vivas. O vírus é um passo intermediário entre o mineral e uma planta. Virologistas podem tirar produtos químicos orgânicos das prateleiras, por assim dizer,
e criarem um vírus. Um vírus não vive por ele mesmo, pois depende de um hospedeiro, outro organismo. Pode se reproduzir, mas não pode se manter vivo como uma planta. São células simples e algumas têm projeções de suas próprias formas. Exceto pelo tamanho, um vírus é como uma forma humana na época polar, quando recapitulamos o período de Saturno, e o estágio semelhante ao mineral da evolução humana. Os minerais também são regidos por Saturno. Infelizmente, a humanidade chegou à criatividade enquanto estava ainda sob a nuvem do pecado. Estamos colhendo as consequências desse egoísmo original que está por trás desse mergulho tão profundo que demos na matéria. Os vírus são o produto da concentração em uma atitude egoísta. A conjunção é um aspecto da concentração. Em uma conjunção, as qualidades de ambos os planetas são concentradas e fundidas. Saturno rege o aspecto conjunção. Quando um número de planetas está concentrado em uma pequena região do zodíaco, é chamado de stellium. Quando há aspectos entre eles, a formação é chamada de conjunção rotativa. Em meses recentes, os planetas externos Plutão, Saturno, Júpiter e Marte passaram ou estão passando por Capricórnio. Os planetas externos representam as atividades mais impessoais das maiores sociedades. Em astrologia, que trata do transitório. Plutão entrou em conjunção com Saturno, Júpiter e Marte, nessa ordem. Todos os planetas internos entraram em conjunção com esses planetas externos, e isso trouxe as maiores influências para a esfera pessoal. Só Netuno e Urano não estiveram envolvidos diretamente na concentradora atividade de conjunção. A força da influência astrológica dos planetas é usualmente proporcional à duração do foco e do aspecto envolvido. Isso quer dizer que Plutão provavelmente tem a maior influência nessa conjunção rotativa, porque se move mais lentamente. Isso é ligeiramente modificado pelo fato de que a maior parte da humanidade não pode ainda responder à sua influência, especialmente em seu aspecto superior. Plutão é o planeta do poder. Em física, esse tipo de poder é chamado de potencial. Plutão não age diretamente. Ele influencia outros para agirem. Plutão rege Escorpião, um signo fixo aquoso. Um signo fixo aquoso é como água parada em uma represa. Lá permanece parecendo que nada faz. Mas é o poder de sua influência que força a água através das turbinas para produzir energia útil. Como Plutão entra em aspecto com outros planetas, um após o outro, é provavelmente o planeta mais significativo e a base para as atividades combinadas da conjunção rotativa. Entretanto, Plutão, como todos os outros planetas de oitava superior, é difícil de ser alcançado. A figura do padrinho, Godfather, é uma representação humana de Plutão, que é uma entidade do submundo que rege pelo terror. Escorpião é um signo de terror. O padrinho não dá nem instruções escritas, nem orais. As pessoas entendem o que o padrinho quer
a partir de sua influência. Por isso, pode levar um longo tempo antes que as razões por trás das ações realizadas nesse período de tempo venham à luz. É certo que as razões são relacionadas ao poder, mas os trabalhos internos do poder não são ainda óbvios. Plutão rege Escorpião, e Escorpião rege a força sexual. A força sexual, a força criadora, é a mais poderosa agência que o homem possui. Toda a criatividade é realizada através da força sexual. É também a força que a humanidade desperdiçou. Sua má utilização foi egoísta, que remete a Saturno. O egoísmo de Saturno, combinado com a força sexual regida por Plutão, é uma microcósmica miniatura de como nosso mau uso da força sexual nos lançou mais profundamente na matéria do que previa o plano divino. É uma das coisas que é, ao menos, parcialmente curada pela pandemia. Saturno é o segundo planeta mais lento na conjunção rotativa. Diferentemente de Plutão, é um planeta que pode influenciar a todos, pois todos temos medo e egoísmo. Saturno e Plutão são os planetas mais obscuros de todos. Sua manifestação disso é óbvia em ignorância, medo, pânico, terror e egoísmo, que abundam no mundo durante a crise. O lado escuro e primitivo da humanidade está se manifestando, tal como ocorreu com nós mesmos quando nos tornamos probacionistas e os assumimos e passamos a transmutar nossa própria escuridão. Sabendo disso, é extremamente importante que procuremos o bem, fortalecendo-o e permaneçamos em estado positivo durante a crise, que é alimentado por nossos exercícios espirituais. Realizando-os, poderemos ter autocontrole e servir em tempos de crise. Um dos grandes serviços é o de irradiar amor e vibrações positivas para o ambiente psíquico que afeta a todos. Se fazemos nossos exercícios, nos tornamos capazes de, ao orar e pensar, transmitirmos vibrações, tal como pequenas estações de rádio. É nosso dever espiritual ter fé, ser positivo e fortalecer o bem nesses tempos críticos, especialmente na quarentena. Júpiter é o planeta do otimismo. Infelizmente, Júpiter está em detrimento em Capricórnio durante a maior parte da conjunção rotativa. Continua a trabalhar pelo bem, mas está contido por Capricórnio. O lado escuro de Júpiter pode ser visto na rápida expansão da epidemia. Entretanto, sabendo disso, podemos usar a capacidade de focalização de Capricórnio para fortalecer o bem em área em que tenhamos talento para isso. Há outras coisas sobre Júpiter e sobre Marte que podem ser ditas, tais como Marte em conjunção com Plutão indica poder ditatorial e lei marcial. Mas fazendo isso, nos afastamos do nosso propósito neste momento. Além disso, este autor não tem tempo, espaço e coração para fazer isso. Omitindo essas, há outras coisas às quais podemos nos dedicar,
aproveitando as oportunidades de trabalhar com elas. Júpiter, junto com Saturno, indica parte da redenção para o propósito desse sofrimento. Júpiter entra em conjunção com Saturno a cada 20 anos. Uma nova conjunção Júpiter-Saturno ocorre aproximadamente 242 graus após a precedente. Por exemplo, se uma conjunção ocorre em 0 grau de Áries, a próxima vai ocorrer próximo do 2º grau de Sagitário, e a seguinte próxima do 4º grau de Leão, e assim por diante. Pode ser observado daí que as conjunções permanecem no mesmo elemento astrológico por cerca de 180 anos. A figura formada pelos triângulos ligando os pontos de 3 sucessivas conjunções é chamada de trígonos de Saturno e Júpiter. A primeira conjunção, que se dá em um elemento diferente da sequência observada até então, inicia um novo ciclo e estabelece o tom para o período inteiro de trígonos nesse elemento. Um exemplo irá esclarecer. A primeira conjunção Júpiter-Saturno nas passagens mais recentes dos trígonos pelo elemento Terra foi em Virgem, 5º grau, em 1802. Devido a diferenças dos ângulos de inclinação das órbitas e de suas expansões e contrações, a próxima conjunção não ocorreu em Touro, como seria de se esperar, ocorrendo em 25 graus de Áries, próximo a Touro, em 1821. Entretanto, a conjunção seguinte ocorreu em 1842, no signo de Terra de Capricórnio. Todas as conjunções seguintes ocorreram em signos de Terra até 1981, quando ocorreu a primeira conjunção em um signo de ar, Libra. A conjunção de 1842 em Capricórnio deu o tom para todo o resto das conjunções em signos de Terra. Essa conjunção em Capricórnio ocorreu na 8ª casa do horóscopo dos Estados Unidos. A 8ª casa é a casa da morte. Todos os presidentes eleitos sob a conjunção Júpiter-Saturno morreram em serviço. Ronald Reagan foi eleito sob essa conjunção em Libra. Houve uma tentativa contra sua vida em 30 de março de 1981, mas ele sobreviveu, pois o ciclo tinha sido rompido. A conjunção em 2000 foi em Touro, havendo, portanto, reversão para o elemento Terra. A próxima conjunção Júpiter-Saturno será em 21 de dezembro de 2020, o solstício de dezembro, quando o Sol entrará em Capricórnio. Como não haverá reversão para o elemento Terra novamente, essa conjunção de 2020 dará o tom para os próximos 180 anos e será em Aquário, o signo do altruísmo. Júpiter terá tido conjunções retrógradas e diretas com Plutão antes do solstício de dezembro, e por isso devemos esperar outras ondas de aflições para a Terra. Júpiter não entrará em conjunção até o solstício, de modo que as partes principais da conjunção rotativa não estará completa até então. Sabemos da filosofia Rosa Cruz que o altruísmo é o antídoto para o egoísmo. Portanto, parece que após termos colhido o sofrimento resultante do egoísmo e do materialismo, o momento estará maduro para o altruísmo. O trígono no elemento ar, começando em Aquário, será um tempo capaz de manifestar as qualidades da idade de Aquário que está vindo.
O autor não acredita que essa será a segunda vinda de Cristo, com o qual encontraremos no ar. Mas será um tempo adequado para preparar o mundo para esse encontro, quando ocorrer. Esse é o nosso trabalho a seguir, e podemos estar confiantes que estaremos trabalhando a favor da maré que prevalecerá nesses tempos. Essa é a única interpretação astrológica para esses tempos de pandemia? Certamente não. Há outras, tão válidas e úteis. Entretanto, esta interpretação se aplica a nós, como aspirantes Rosa-Cruzes e como servidores da humanidade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.